Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, eu sou a Magabi e o vídeo de hoje vai ser sobre o dia 2 de junho, o dia que é feriado aqui na Bahia, a gente comemora a independência da Bahia e eu vou contar a história do dia 2 de julho, a história da independência da Bahia, a importância de se comemorar o dia 2 de julho não só na Bahia, mas como no Brasil inteiro e por que essa data deveria ganhar tanta mais relevância em termos nacionais, de história nacional. Então fique ligados que o vídeo de hoje está muito legal e tem alguns recadinhos no final. Então assista o vídeo inteiro para subir a audiência do canal e vocês já sabem, já vão dando like e quem não é inscrito já se inscreva para poder me ajudar a crescer esse canal. Era 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I gritou lá nas margens do rio Ipiranga, independência ou morte. A partir de então, o Brasil se tornou independente, sendo feliz com o governo de Dom Pedro I e podendo expandir seus horizontes. Só que não. Está longe ainda da gente acreditar que a independência do Brasil se fez após o ato de Dom Pedro I. Há muitas outras questões que envolviam a independência do Brasil e que provam também que esse ato foi mais figurativo do que um ato rebelde e um ato definitivo para a independência total do Brasil. E um desses exemplos é a independência da Bahia, o 2 de julho, que eles comemoram aqui tão fervorosamente. E é um dia muito importante, não só para a história da Bahia, mas como a história do Brasil inteiro, porque as lutas para a independência da Bahia, elas começam antes do 7 de setembro, em janeiro de 1822, praticamente, janeiro, fevereiro, e elas vão terminar quase um ano depois do 7 de setembro, que é em 1823, no dia 2 de julho, que é o dia do feriado, e que o Brasil conseguiu expulsar as tropas portuguesas daqui. Então eu vou fazer um contexto histórico do Brasil e da Bahia na época, para vocês entenderem o porquê aconteceu essas revoltas, essas guerras que se sucedeu à independência da Bahia e por que foi tão necessário e tão importante. Primeiro, de que Brasil a gente está falando? A gente está falando de um Brasil que vivia uma espécie de Reino Unido. Isso antes da independência, é claro. A família real vem para o Brasil no início de 1800, fugindo das tropas e fugindo da guerra napoleônica que estava tendo em Portugal, e acaba ficando. E para poder ficar aqui e ainda governar Portugal, eles resolveram fazer esse acordo de Reino Unido. Mas basicamente a família sediava aqui, só que a gente ainda era muito dependente de Portugal. Em 1820, a Revolução do Porto, que Dom João VI é obrigado a voltar para Portugal, e com isso os governadores de Portugal eles querem recolonizar o Brasil. Eles querem possuir domínio de novo sobre as terras brasileiras, assim como era na colônia. Só que já havia muita revolta no Brasil, eles não iriam aceitar isso novamente. E com essa revolução dos portos, muitas pessoas queriam também a liberação dos portos no Brasil, porque quando o Brasil deixa de ser colônia, ele pode fazer importações com outros lugares, eles não ficam reféns somente da corte de Portugal. E isso é claro que os portugueses não iriam aceitar e acabar resultando em um conflito. Então, o contexto brasileiro, basicamente na época, era esse. Dessa tentativa de Reino Unido e onde as províncias elas eram obrigadas a obedecer à corte portuguesa. Só que as pessoas já não queriam mais essa dependência, eles queriam poder exportar e importar de outros países e não só de Portugal. Então eles acabavam gerando muita revolta no Brasil. A Bahia não era diferente, na Bahia tinha ainda além dessa questão, tinha a mágoa e não só a mágoa, mas um descaso em relação à corte, porque desde quando houve a transferência da capital, que até então era Salvador, e foi para o Rio de Janeiro, muitas coisas mudaram no cenário nordestino, e em especial em Salvador e na Bahia, que foi o lugar que foi mais afetado. Faltava emprego. Faltava abastecimento de alimentos, as coisas foram se tornando muito mais difíceis e a exploração foi aumentando muito. O preço das coisas era muito caro em relação ao Sudeste. E essa transferência aconteceu em 1763, então tinha muito tempo, a gente está falando de 1820, mas é necessário voltar um pouquinho no passado para entender um pouco do contexto geral da Bahia e do Nordeste. Quando um local acaba tendo um desgoverno, que eu nem chamo de governo, era um desgoverno, porque a falta de cargos administrativos, a falta de organização, de abastecimento, causa um terreno propício para revoltas. Quanto é que a gente teve a revolta dos Búzios, que é importante também nesse contexto, porque os ideais que sucederam à independência da Bahia eram muito parecidos com a da revolta dos Búzios. E a revolta dos Búzios foi logo depois dessa transferência, né, que marcou muito a história da Bahia e que também é uma data,
um marco importante aqui que eles comemoram, que eles ressaltam. Então, a Bahia já tinha essa mágoa, já vinha tendo esse contexto, essa insatisfação política, e é um lugar que ficou propício para a revolta. E em janeiro de 1822, uma junta governamental na Bahia resolve se organizar para fazer uma eleição e poder governar aquilo ali, porque até então não dava para continuar com aquele descaso, com aquela desorganização, com aquela escassez das coisas. E eles elegem o brigadeiro Manuel Pedro de Freitas. Eles elegem para poder governar a Bahia, né? Só que em fevereiro de 1822, Portugal manda um brigadeiro novo para poder assumir o governo da Bahia. Na época eles chamavam o governo governador da província das armas, que confiscava as armas, que desenvolvia as guardas e tudo mais. E eles mandam o brigadeiro Inácio Luiz Madeira de Melo, que vai ser um personagem importante, né? Uma pessoa importante durante a independência da Bahia. E é claro que os baianos ficaram revoltados com aquilo, ficaram indignados. Então, Madeira de Melo ele chega na Bahia sem o apoio popular, né? E sem o apoio político da região, o que vai se transformar numa revolta, porque as pessoas já estavam cansadas daquele descaso, já estavam cansadas daquela falta de respeito. A nomeação do Madeira de Melo vai ser um dos pontos principais para o início das batalhas e da luta pela independência da Bahia. E na madrugada do dia 19 de fevereiro de 1822, Madeira de Melo, muito autoritário, já manda começar a confiscar as coisas, invadir as casas. Então os portugueses já começam a fazer aquele burbúrio, agressões e roubos, né? E eles tentam invadir o convento da Lapa, só que eles são impedidos pela abadesa Joana Angélica, que é a primeira mártir, a primeira mulher mártir da independência da Bahia, que ela impede a invasão deles, eles assassinam a abadesa, e esse é o estopim para o início das revoltas da independência da Bahia. Esse é o estopim para que a população se organize e lute contra isso. Joana Angélica foi uma personagem muito importante, foi uma mulher muito importante, porque ela enfrentou todos aqueles homens, ela foi assassinada. E eu vou falar posteriormente sobre ela e sobre outras mulheres importantes durante a independência da Bahia, só que vai ser em outros vídeos especiais para o canal. Daqui eu estou dando uma introdução e um contexto dessa história que se deve ser falada. Então, assim, o primeiro mártir, o estopim para o início das revoltas, foi a partir da invasão do convento da Lapa, quando assassinaram a Joana Angélica. E depois que acontece todas essas brigas, essas guerras em fevereiro, as pessoas, os baianos e brasileiros que estavam na Bahia, eles ficam com medo. As ruas de Salvador passam a ficar desertas e perigosas. Eles vão para o recôncavo baiano, né, em busca de se proteger daquilo ali, porque era uma instabilidade total, sabe? A galera estava totalmente desequilibrada e sem assistência, né? E imagina uma época que não tinha meios de comunicação eficaz nem nada, era muito mais difícil. E curioso é que da mesma forma que os baianos vão para o recôncavo, os portugueses que moravam no recôncavo da Bahia, eles vêm para a capital, porque quando os baianos chegam lá e quando eles já tomam ciência do que está acontecendo, acaba tendo agressões, até tentativas de homicídio por parte dos baianos em relação aos portugueses. Então, assim, começa uma verdadeira guerra na Bahia. Isso foi em fevereiro de 1822. E é importante essas datas para a gente ter uma cronologia do que contexto que a gente falava, né? Porque em janeiro de 1822 teve o dia do fico do Dom Pedro e em setembro vai acontecer a independência. E após o ato de independência de Dom Pedro, em 7 de setembro de 1822, foi um ato, como eu falei, muito figurativo e que a independência do Brasil, ela acabou gerando um burbúrio. A galera não saiu da Bahia, não saiu de vários outros lugares, em especial a Bahia, porque havia um porto muito grande, que é o Porto de Salvador, né? E aí, em 8 de novembro de 1822, 2 meses depois da independência do Brasil, acontece a Batalha de Pirajá, na região do bairro de Pirajá e nos demais bairros vizinhos em Salvador. Essa foi a maior batalha, a mais sangrenta, que durou mais horas, da independência da Bahia. E houve reforços de Dom Pedro I. Dom Pedro I manda uma tropa mercenária. Por quê? Primeiro, um fato importante de se falar. Naquela época, no Brasil, não havia exército. O exército do Brasil ele só veio a ser criado em
1865. Então havia o quê? Havia muitas guardas nacionais, cada província, os fazendeiros tinham seus exércitos, suas organizações ali de guerra, então eles acabavam contratando, pegando negros, escravos, caboclos para poder guerrear. E a Batalha de Pirajá foi uma batalha feita por esses negros, índios e caboclos. Tinha negros libertos, tinha que tinham acabado de ser libertos, outros que ainda não eram. E nessa época, durante todo esse transtorno, desde fevereiro até novembro, já vinham tentando cercar o porto de Salvador, né, aquela região toda, que a ideia era o seguinte: enquanto Madeira de Melo não estiver recebendo subsídios, não estiver recebendo mercadorias, eles não têm como continuar se mantendo ali. Então, assim, foi prejudicial também para Portugal, mas também para o Brasil, porque os preços iam aumentando, só ia faltando alimento. Então, assim, só que Madeira de Melo ele não resistiu no momento, pelo contrário, ele foi bastante autoritário e sempre respondendo com violência. Dom Pedro ele resolve contratar uma tropa mercenária do francês Pedro Labaut, não sei como pronuncia, para poder lutar a favor da Bahia. A mesma ideia que ele tinha não era a mesma ideia que os baianos tinham de independência, só que ele mandou essas tropas para poder ajudar a expulsar o Madeira de Melo daqui. Ele até tentou expulsar, só que o Madeira de Melo não foi embora, muito dos inconvenientes, né? Então, a Batalha do Pirajá, ela tem dois fatos muito interessantes, né? Primeiro é Maria Quitéria, como eu falei, das mulheres que tem na independência da Bahia, que foram as mais assim emblemáticas, né? E Maria Quitéria, ela foi uma mulher que se vestiu, se comportou como homem durante todas as batalhas da independência da Bahia e lutou a favor do Brasil no exército brasileiro, né? E ela enfrentou e guerrilhou e sobreviveu até o fim. E ela lutou na Batalha de Pirajá e eu vou falar mais dela depois, em um outro vídeo em especial, como eu havia dito. E além disso, outro fato importante da Batalha de Pirajá foi o corneteiro. Que esse fato é engraçado, que não tem como contar essa história sem rir. Um cara que tocava uma corneta, que ele... Desculpa, esse fato é bastante engraçado e ele é bom, porque foi o fim da batalha, né? Um fato importante também da Batalha do Pirajá foi o corneteiro, que é um símbolo, um emblema, ele ganhou até estátua no Rio de Janeiro. O corneteiro, ele chamava Luiz Lopes. O que é esse corneteiro? Naquela época, havia corneteiros durante as batalhas, né, que eram caras contratados para poder tocar a corneta de acordo com o que cada tropa queria. Avançar, degolar, recuar, essas coisas. O Lopes, ele era um português, mas ele estava a mando das tropas brasileiras. O major, que eu esqueci o nome, ele mandou o Lopes dar o toque de recolher, porque o exército brasileiro, os brasileiros estavam perdendo ali, eles estavam em desvantagem. Então o major ele mandou dar o toque de recolhida. Só que o que o corneteiro fez? A gente não sei se foi porque ele pensou, ele teve a maldade, ou se ele não sabia tocar a corneta, que ele deu o toque de avançar e de degolar. E quando ele dá esse toque de avançar e de degolar, os portugueses pensam: fudeu, cara, vamos embora que tá vindo mais um monte de índio, um monte de negro aí que vai acabar com a gente. E o que as tropas portuguesas fazem? Elas se recuam. A moral do Madeira de Melo vai lá embaixo. Dom Pedro ganha uma popularidade, né, em relação aos baianos, porque, de certa forma, a tropa do Pedro Labatut, sei lá como pronuncia, ajudou. E o corneteiro foi o responsável pelo fim da batalha, né, porque assim, enganou total as tropas portuguesas. Tem até um filme, né, o Corneteiro Lopes. E aí é o fim da Batalha de Pirajá, só que essa batalha ela não foi decisiva, não ficou nada decidido. Pelo contrário, né, ela impulsionou a última batalha, porque a última batalha não, o final dessa trajetória. Com a ajuda que Dom Pedro dá e o apoio que ele começa a receber, acaba gerando mais adeptos ainda à independência da Bahia. Muitas pessoas começam a aderir àquilo ali, porque Madeira de Melo não conseguiu derrotar, a moral dele vai lá embaixo, e ele fica muito mais enfurecido, sabe? Ele tenta invadir
a costa brasileira através da ilha de Taparica e não consegue porque havia o cerco, né? E aí tem outras batalhas que tem outra personagem mulher, que é a Maria Filipa. Ela era marisqueira, lutava capoeira também. Ela organiza um monte de mulher para poder lutar contra esses caras. Então, assim, outra personagem importante que eu vou falar depois. E eles tentam invadir a ilha de Taparica, mas não conseguem. E aí, em maio de 1823, chega uma tropa inglesa, né, uma tropa britânica, para poder ainda fortalecer o cerco no Porto de Salvador. E em julho de 1823, sem subsídio, sem alimento, sem conseguir governar, Madeira de Melo e sua tropa volta para Portugal. E aí comemora-se o dia 2 de julho, que é a independência total da Bahia e do Brasil também, porque se uma parte do Brasil está com portugueses querendo mandar e desmandar, incomodando, apesar de depois haver muitas outras questões, né? Mas se naquela época havia aquele confronto, aquele desconforto, o Brasil não estava independente de fato. E em 2 de julho, os caras metem o pé, vai todo mundo embora e a galera toda comemora o fim, né, da luta pela independência da Bahia, quando eles finalmente ficam livres daquele monte de português inconveniente ocupando aquela terra ali. E é importante destacar um ponto durante a independência da Bahia, de que a Bahia havia uma população pobre, uma população de escravos e de indígenas politizados, mas que nunca foi reconhecido assim. Na época eram chamados de negros e índios rebeldes, né? Porque eles tinham muito medo também das revoltas que aconteciam pelos negros, né? Então, considerar e ver a independência da Bahia e suas lutas, porque foram lutas totalmente organizadas por base popular, apesar de ter pessoas liberais querendo a independência da Bahia, mas a sua maior parte que deu maior força foram negros indígenas que estavam cansados da escravidão, que estavam cansados de terem trabalhos mal pagos, da fome, da escassez de comida que tinha ali. Então foi uma revolta em que havia sim um programa político deles, da forma com que eles conseguiam fazer para tentar resolver uma crise que estava acontecendo na Bahia, que não era de hoje, que era de muito tempo. Então eu estava lendo um texto que eu vou pôr nas referências que fala muito sobre essa reflexão da organização política popular do povo negro e indígena naquela época, em especial os negros que estavam organizando as maiores revoltas e tudo mais. E por que é importante comemorar o dia 2 de julho? Nesse atual contexto do fascismo e de racismo que a gente está vivendo, relembrar as lutas negras, as batalhas negras e as organizações de negros politizados é importante. E aí, por isso que se comemora o dia 2 de julho, por isso que é feriado aqui na Bahia. Aqui em Salvador tem os cortejos, dia 2 de julho, desfiles. Eu queria estar mostrando isso nas ruas, só que como não dá, eu tô aqui contando um pouco da história, com a forma que eu sei contar, sujeita a errar também, então se eu errar eu vou pôr um comentário fixado, eu vou corrigir na edição. Eu espero não ter errado em nada, tive ajuda nesse vídeo, o roteiro, com a revisão de roteiro da Tula Siqueira, com uma amiga minha que é historiadora, e do Neto Camorim, que também é um amigo meu que é historiador. Eles me ajudaram aí com fontes. E é isso, gente. Dia 2 de julho é o dia da independência, é comemorado o dia da independência da Bahia. É uma história de muita luta, de muito sangue preto, sangue indígena. É uma história que sempre, né, como sempre, me emociona bastante. E o recado que eu tenho para dar é que nessa sexta-feira eu vou participar da jornada de redação do curso Estanteando lá de Viçosa e eu vou falar sobre as relações sociais pós-pandemia. Fui convidada pelo professor Marlon Damião, que é professor de História, e a gente vai ter um papo muito legal. O evento ele é aberto, eu vou colocar as informações na descrição. E quem quiser participar, quem estiver interessado, é só entrar em contato ou também pode me chamar nas redes sociais. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.